Marcos capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Vamos para a nossa mensagem de hoje. Eu não tenho muito tempo para falar sobre essa nossa introdução do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Os irmãos sabem que eu gosto de esmiuçar o texto para nós podermos meditar na mensagem do Senhor. E nós ainda estamos na introdução. Começamos domingo passado e vimos quem é o autor deste Evangelho. Uma vez que não leva o nome dele aqui, a não ser no título da nossa Bíblia, porque no texto em nenhum momento fala esta palavra Marcos, não é? Você pode digitar até em procura na sua Bíblia de celular, digitar Marcos no Evangelho de Marcos, você não vai achar o nome dele. Então, como se sabe que foi Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos? Nós vimos isso semana passada, testemunho dos pais da igreja. Desde cedo, Papias, Inácio, Policarpo, Tertuliano, Justino Marte e outros discípulos dos apóstolos deram testemunho que foi este jovem que escreveu este Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre a data, o local da escrita, os destinatários, para quem que ele escreveu e por quê, qual é o propósito da escrita do Evangelho de Marcos. Alguns irmãos devem pensar, mas isso é coisa de pregar? Não é? Nós vamos pregar sobre a Bíblia. Então vamos falar de Bíblia, vamos falar de Marcos, para quem ele escreveu, de autor disso e daquilo. Nós precisamos, como nós vamos falar sobre todo este Evangelho, versículo por versículo, então nós precisamos ter uma introdução. Nós precisamos saber quem é este homem, já vimos domingo passado. Nós precisamos saber para quem ele escreveu, o propósito da escrita. Nós precisamos saber quem são os seus destinatários, justamente para que quando nós formos ler, nós entendamos algumas coisas. Existem algumas coisas, por exemplo, este primeiro versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, você só vai entender este versículo se você souber para quem Marcos escreveu. Se você não souber para quem, este versículo aqui não vai fazer muito sentido para você. Vai fazer aquele sentido, que Jesus é o Filho de Deus, você sabe disso, mas você não sabe por que Marcos começou assim. Por que Marcos escolheu estas primeiras palavras? Você só vai saber hoje. Porque nós vamos falar para quem ele escreveu. Antes de falar dos destinatários, falemos da data e do local da escrita. Talvez o local da escrita não seja tão importante, uma vez que a data que o evangelista escreveu também não é um consenso geral, não é comum entre os estudiosos. Alguém diz, não é tão necessário falar sobre em que data foi escrito o livro de Marcos, mas isto é de suprema importância para o estudioso da Bíblia e também para o apologeta da Escritura. O que é um apologeta? É aquela pessoa cristã que estuda para defender a fé dos ataques externos. Porque, assim como nós atacamos as seitas e heresias, também os críticos, os ateus e as demais religiões também nos atacam. E, aliás, o cristianismo é mais atacado do que qualquer religião no mundo, porque não é apenas uma questão de ataque ao ensino, mas até mesmo às próprias pessoas. Agora, Cristo, Ele não nos chamou para tirar a vida do outro, Ele nos chamou para nós morrermos pelo Evangelho. Então, por isso, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo, sempre foi. Jesus já havia dito isso em João 15, a partir do verso 18, Ele fala, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Eu escolhi vocês do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Como eles me odiaram, eles também vão odiar vocês. Nós não podemos ser maior do que nosso Senhor. Eu vejo os crentes hoje tudo com medo, falando assim, vamos orar pela Bolívia, porque a perseguição, que não sei o quê. Está orando pela Bolívia nada. Está orando por você mesmo, para a perseguição não chegar aqui, para você não ser perseguido. Está interessado em Bolívia? Se você tivesse que orar pela Bolívia, você já estava orando há muito tempo. Por que está orando agora? Que o horário só vai perseguir os crentes. Então não é por causa disso. Os nossos irmãos estão sofrendo. Por quê? Porque não querem perder as regalias que tem aqui. Não tem problema, ninguém vai perseguir cristão aqui no Brasil. Eles não é besta. Cristão aqui é 90%, 46% é evangélico.
melhor, 26% a 30% é evangélico. Eles vão fazer isso. Eles vão perseguir político que é interessado. Dia de voto, vem na igreja, pedir voto, vai na macumba, pedir voto, vai no espiritismo, pedir voto, vai em qualquer lugar. Eles vão perseguir para quê? Mas um dia vai chegar isso. Um dia vai chegar uma religião mundial que vai dominar. E aí todo mundo vai seguir. A Bíblia fala sobre isso. Somente as verdadeiras igrejas é que vão bater contra. Como hoje já batem contra toda essa mentiraiada que existe aí. Aí as pessoas, não, nós temos que respeitar. Aí nessa de respeitar, todo mundo vai diluindo, diluindo, diluindo. E pronto. Quando chegar o anticristo, está tudo preparado para ele. Não só na área política, mas também na área religiosa. Tudo preparado para ele. E são poucas as verdadeiras igrejas que vão se manter profetizando contra ele. As pessoas falam, as duas testemunhas. Estou fugindo do assunto aqui, não é? Aguenta um pouquinho aí, escuta aí. As pessoas ficam, as duas testemunhas, não, que é Elias, é Moisés, não sei quem. Fica escolhendo o outro para ser esse testemunho. As duas testemunhas somos nós, meu filho. Não adianta jogar isso para o outro. As duas testemunhas, elas são poucas. Fala duas porque são poucos. São poucos os crentes que vão ficar nos dias do anticristo. Não espere arrebatamento antes também não. O negócio que o povo fica ensinando, Jesus não vai deixar a sua igreja passar por tribulação. E por que Paulo morreu sem cabeça? Por que crucificaram Pedro de cabeça para baixo? Você é melhor que Paulo? Você é melhor que Pedro? Por que a igreja vem sendo perseguida desde o século I até hoje? E nós queremos ser as bandoquinhas de Jesus? Que vai para o céu sem passar pela tribulação? Se quer ir para o céu sem tribulação, tem que morrer antes. Bem-aventurados, Apocalipse 14, 13, os que desde agora morrem no Senhor. Você não morre, é no Senhor, tá? Tem que morrer no Senhor. Não é assim, Jesus vai arrebatar. Paulo já disse, está escrito 2000 anos, está aqui. 2 Tessalonicenses 2. E Cristo não virá sem que antes se manifeste o Filho da perdição. Quem que é esse cara? É o anticristo. E todo mundo, não, Cristo virá, né? Gente, Paulo está falando, está escrito. Primeiro vem o anticristo, depois Cristo. Como assim? Que Cristo vem antes? Não dá para entender. A gente é tão fissurado no nosso medo de ser perseguido, que você enxerga até o contrário que a Bíblia fala. Então nos dias do anticristo não tem escapatória. Agora por quê? Duas testemunhas, não vai vir Moisés nem Enoque lá de cima não, para ser testemunha não. As duas testemunhas somos nós, são os poucos crentes que sobraram com coragem para encarar o anticristo e dizer para ele, você está errado em todo o sistema. E aí ele vai tirar você do sistema. E aí como é que você vai comprar? Como é que você vai vender? Como é que você vai comer? Isso é o que a Bíblia diz em Apocalipse 13. Então, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. A Bíblia é o livro mais criticado do mundo. Os críticos eles falam que Marcos, nem foi Marcos que escreveu, e quem escreveu isso aqui, escreveu depois do ano 100, já no século II, os críticos vão dizer isso. Mas nós temos evidências de que o livro de Marcos foi escrito ainda no século I, poucos anos após a subida de Cristo Jesus para o céu. Então eles estão negando a inspiração das Escrituras. Quanto mais tarde eles tentarem jogar a data da escrita deste livro, melhor para eles. E se nós negarmos, juntamente com eles, que a data é mais cedo, nós também não acreditamos na inspiração da Escritura. E muitas vezes temos medo de encarar os críticos da Bíblia, os estudiosos. Eles sempre dataram o Evangelho de Marcos no ano 60, 70, que Jerusalém foi destruída. Mas mesmo que os críticos aceitassem essa data, porque não aceitam de forma nenhuma, considerando cedo demais. Porém, como já falamos sobre Eusébio de Cesareia, o grande historiador da igreja, ele informa que foi no período do imperador Cláudio que a providência do universo, que é Deus, guiou para Roma o grande e poderoso Pedro, cujo seguidor por nome de Marcos, a pedido dos ouvintes de Pedro, compôs um registro dos ensinos dos apóstolos que veio a ser conhecido como o Evangelho de Marcos. Está escrito no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Quando é que foi o governo de Cláudio César?
O governo de Cláudio César foi entre 41 e 54 depois de Cristo. Então foi neste período que Marcos escreveu. Ele não pode ter escrito isso aqui depois do ano 60 de jeito nenhum. Então as pessoas ficam, mas que importância isso tem? Isso aqui tem a seguinte importância. Os escritos do Novo Testamento, eles são criticados por todos que não aceitam a Bíblia como fonte infalível de Deus. E como eles não conseguem encontrar nenhuma contradição na Bíblia, ficam inventando porque não conseguem encontrar, eles começam a atribuir a Bíblia dizendo que ela foi escrita muito tarde. Por isso que Jesus se tornou este ídolo que ele é. Veja bem, queridos, quanto tempo leva para fazer uma lenda? Existiu um homem, vamos supor, né? Existiu um homem chamado Hércules. Quanto tempo leva para esse homem virar uma lenda, como ele é hoje? Queridos, centenas de anos. Séculos e séculos para que um homem se torne lenda. E os críticos da Bíblia dizem que Jesus é uma lenda que os autores bíblicos inventaram. Olha bem, onde eu quero chegar. Antigamente eles falavam que Jesus nunca existiu, mas como eles encontraram tanta evidência da existência de Jesus, agora os críticos mudaram o discurso e dizem assim: o Jesus histórico existiu, mas não este Jesus miraculoso como apresentado nos evangelhos, porque eles não acreditam em milagres. Obviamente eles têm que falar alguma coisa que esteja de acordo com aquilo que eles acreditam. Então negam os milagres de Jesus, mas agora não negam mais o Cristo histórico, sabia? Ateu que diz hoje que Jesus nunca existiu, ele precisa estudar mais. Porque todos os ateus agora sabem que Jesus existiu, mas eles querem agora retirar. Já que eles não puderam eliminar a figura do Jesus histórico, eles estão eliminando, ou tentando eliminar, a figura do Jesus divino. Então eles dizem o seguinte, que os autores bíblicos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, tal, Tiago, eles que fizeram toda esta lenda sobre Jesus e seus milagres, falando que ele multiplicou pães. Olha a explicação dos céticos para a multiplicação dos pães. Como é que nós cremos que Jesus multiplicou pães? Tinha um menino lá que chegou com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus abençoou, deu graças, mandou distribuir, partiu em pedaços e o negócio não acabava. Alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, umas 10.000 a mais de pessoas que estavam ali. Foi assim que Jesus Cristo operou este milagre. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Não é assim que nós cremos? Os críticos dizem, não, Jesus não multiplicou pães. Um menino na multidão tinha 5 pães e 2 peixinhos, levou até Jesus para distribuir, sendo um rapaz solidário, de coração bom. Então a multidão, quando viu que aquele menino se tornou solidário e deu pouco que ele tinha, aquele ato do menino mexeu com o coração da multidão. Então cada um foi lá no seu bornal, tirou seus 5 pães e 2 peixinhos e foi levando para Jesus também. Por isso que deu para todo mundo. Não é? Está explicado então que não foi um milagre ali que aconteceu. Então eles querem eliminar toda a figura divina de Jesus, atribuindo isto para um escrito lendário, para que as pessoas acreditassem em Jesus poderoso, e então a religião cristã se tornasse essa potência que ela se tornou. Agora aqui está a importância de você crer que Marcos escreveu entre o ano 41 e 54. Por que a importância? Porque uma lenda não se faz em 20 anos. Uma lenda não se faz em 10 anos. Jesus morreu no ano 29. Quanto que dá 29 para 41? 12 anos. Em 12 anos você não faz uma lenda. Em 12 anos, você sabe por que Marcos teve que escrever este evangelho depois de 12 anos da morte de Jesus? Falando do mínimo, né? Vamos dar uma chance para os ateus. Vamos falar 20 anos. Sabe por que Marcos teve que escrever 20 anos depois da morte de Jesus? Porque a notícia sobre a morte e a ressurreição do Filho de Deus já estava espalhada, não só na Judéia, mas em todo o Império Romano. O Evangelho já tinha se espalhado com estes homens, e as
estavam agora curvadas diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E precisavam que alguém escrevesse alguma coisa que falasse sobre isso, porque o boca a boca já tinha ido longe. Ninguém faz uma lenda em boca a boca em 12 anos. Só o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, é que faz isto. Então o evangelista Marcos escreve nesse período, um período muito cedo, para dar tempo de formar uma lenda. Quando ele escreveu, vamos colocar a lenda entre aspas, quando Marcos escreveu, a lenda já era famosa. Quando Marcos escreveu, Cristo já era conhecido, já havia adentrado os portões do Império Romano e convertido muita gente lá de dentro. Glória a Deus. É por isso, meu irmão, que você tem que crer no testemunho dos antigos, como nós lemos aqui um trecho do livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Agora deixe-me passar uma outra informação arqueológica para você. Perto dos anos 1970, o padre jesuíta José O'Callaghan, ele era um teólogo e papirologista, e ele encontrou um fragmento de um papiro que dizia ser de Marcos 6, 52, 53. O fragmento é um pedaço rasgado. O papiro, os irmãos sabem que era um material extremamente frágil, muito comum naquela época, mas extremamente frágil para ser preservado. Esse camarada, na década de 70, encontrou um fragmento, um pedaço rasgado de papiro na arqueologia que ele estava analisando. E quando este material foi analisado, foi feito toda a sua datação, né? De que data é este papiro? Ele foi indicado como sendo perto do ano 50. Então confirma com o período do Cláudio César, do imperador Cláudio César, que foi de 41 a 54. E esse papiro que ele encontrou não foi da pena de Marcos, não. Aquilo era uma cópia. O que ele encontrou foi uma cópia do texto de Marcos. E ninguém sabe se era a primeira, ou segunda, ou terceira, ou quarta cópia. Supondo que fosse a primeira cópia, que é óbvio que não é, vai ser a quarta ou quinta cópia ou até mais. Mas supondo que seja a primeira, para dar uma chance para os ateus ainda. Então, essa cópia do ano 50 indica que Marcos já tinha escrito dentro dos anos 40. Para que a cópia do ano 50 ainda fosse circulada nas igrejas daquela época. Os irmãos conseguem entender? Preste atenção, meu querido. Isto aqui não é informação histórica apenas para você encher a cabeça. Isso aqui é o testemunho fiel do que é a Escritura. E outra coisa, isto aqui mostra também que a Bíblia é o livro, ou o Novo Testamento, é o documento antigo mais confiável que existe, porque as cópias atribuídas a este documento são cópias recentes. Apóstolo Paulo escrevia uma carta, quando esta carta chegava na mão do bispo, do presbítero da igreja para a qual ele escrevia, o próprio bispo já tratava de tirar uma cópia dela para indicar para as igrejas da sua região. Agora todos nós acreditamos, né, nos escritos sobre Alexandre o Grande. Ninguém questiona a existência dele. Mas você sabe quantas cópias antigas foram encontradas sobre Alexandre o Grande? 2 ou 3 cópias. O Novo Testamento tem 20 mil. Nós nem colocamos a lista de Alexandre o Grande na disputa, porque quem está em segundo lugar são as Ilíadas de Homero. E sabe quantas cópias antigas ela tem? 800, está em segundo lugar. O Novo Testamento tem 5.000 manuscritos diretos originais e 20.000 cópias dos manuscritos. Ninguém questiona as Ilíadas de Homero. Não, foi Homero mesmo que escreveu. E no Novo Testamento eles querem questionar. Não, não foi Paulo que escreveu, não foi Mateus, não foi Marcos. Como diz o mundo aí fora, chupa ateu. Porque o documento do Novo Testamento, pode pesquisar isso, irmãos, é o documento mais confiável que passa pelos 3 crivos. Os 3 crivos da crítica de documentação, de história, é o Novo Testamento. Primeiro,
evidência externa, evidência interna, testemunho ocular. Quem escreveu, por exemplo, Mateus? Foi Mateus. Mateus era apóstolo de Jesus, ele viu as coisas. Ele não está delirando, ele escreveu o que ele viu. João é apóstolo, ele seguiu Jesus, ele está falando sobre o que ele viu. Marcos não era, mas ele fala sobre o que Pedro lhe relatou, como lemos em Eusébio de Cesareia. E por aí vai. São testemunho interno, evidência interna. Segundo, evidência externa, que fala que são outras pessoas fora da Bíblia ou fora da época da Bíblia que falaram acerca do que a Bíblia fala. E nós temos testemunho disso não só entre as pessoas, por exemplo, Flávio José, que falou sobre Jesus. Nós temos também testemunho de outros historiadores que falaram sobre Jesus. Depois disso tudo aqui, você tem o testemunho dos pais da igreja, Justino Marte, como eu já citei os nomes deles aqui, Papias, Inácio, Irineu, Tertuliano, homens que viveram ali no 2º século. Aí você fala, mas eles eram cristãos, ele ia escrever sobre Cristo mesmo. Tá bom, mas você tem agora o escrito de Plínio, o jovem, para o imperador Trajano, no ano 100. Você sabe o que ele diz? Ele diz assim: olha, imperador, nós realmente estamos fazendo o que o senhor mandou. Nós estamos jogando os cristãos para os leões, famintos, certo? Primeiro nós damos uma chance para ele. Você é cristão? Sou. César é Senhor? Não. Jesus é o Senhor. Não, não é que os cristãos diziam não, né? Eles falam, César é Senhor, mas Jesus é o Senhor dos senhores. Ah não, só César é Senhor? Não. César é Senhor, mas Jesus é o Senhor dos senhores. Olha, você tem que se retratar. Não, não posso me retratar. Então você vai ser jogado aos leões. Ei, que seja. Um dos que foram jogados aos leões, ele disse o seguinte: os meus ossos são o trigo de Deus, que será moído pelos dentes dos leões, para se tornar o pão deste mundo. Outro que foi lançado também, não foi lançado, mas ele assistiu tudo isso, porque ele era aristocrata, tertuliano. Ele disse então para o imperador, ele escreveu uma carta para o imperador e disse assim: imperador, pare de perseguir os cristãos, porque o sangue dos cristãos é a semente do Evangelho. Quanto mais se derrama no chão, mais se espalha. Eles não eram medrosinhos igual o brasileiro, não. Evo Morales deu um latido lá na Bolívia, os crentes tudo tremeu aqui. O local que a tradição atribui que ele tenha escrito era Roma, cidade de Roma, na companhia do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 13, ele fala sobre Marcos. Ele diz assim: olha, aquela que se encontra em Babilônia, a igreja que se encontra na Babilônia, e Babilônia aqui não é Babilônia não, porque Babilônia já tinha sido extinta, né? Babilônia aqui é uma figura de linguagem para Roma. Então, traduzindo o que Pedro está dizendo, ele diz: a igreja que se encontra em Roma, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Filho aqui é espiritual. Então quer dizer, Pedro levou este jovem para Jesus. Os irmãos estão entendendo? Então, se Pedro estava em Roma quando escreveu este evangelho, esta carta dele, esta carta é atribuída, que Pedro tem escrito entre os meados dos anos 50 para 60, antes da sua morte, então significa que Marcos já tinha escrito o evangelho. E estava com Pedro em Roma, figuradamente aqui chamada de Babilônia. Agora vejamos os destinatários, para quem Marcos escreveu o evangelho. As evidências apontam que Marcos escreveu o seu evangelho para os crentes romanos. Uma primeira evidência é Marcos 1, verso 1. Agora vamos ver o que ele escreve: o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Neste primeiro versículo, Marcos nos mostra algumas pistas de que ele tinha os romanos em mente quando escreveu o seu evangelho. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra evangelho era uma palavra grega, evangelion. Esta palavra, ela foi usada muito intensamente pelos generais romanos para enviar uma boa nova ao imperador de que o seu exército havia conquistado e vencido mais uma nação ou região. Presta atenção. Um general romano, na liderança de uma legião, que eram cerca de 6.000 soldados,
Eles eram enviados pelo imperador a uma determinada região chamada Bárbara. E quando eles iam para estas regiões bárbaras, eles chegavam lá, conquistavam aquela região e anexavam esta região ao Império Romano, aumentando o Império Romano. Então ele mandava um mensageiro ao imperador com esta palavra: leve o evangelho para o imperador. A palavra grega evangelion significa boas novas, boas notícias. Então ele estava dizendo: leve a boa notícia para o imperador de que a nossa legião conquistou mais uma terra e anexou ao Império Romano. Aquela mensagem que o mensageiro ia correndo para levar ao imperador era chamada de evangelho pelos romanos. Uma palavra grega que significa boas notícias, boas novas. Então veja bem, olha o que Marcos está falando, princípio do evangelho. Você entende agora o que Marcos está escrevendo para os romanos? Aí ele diz: evangelho de quem? Verso 1: de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que é que os generais, os imperadores romanos se chamavam? Eles se chamavam de filhos dos deuses. Quando os generais de guerra iam dizer aos mensageiros: levem o evangelho ao Filho de Deus, eles estavam falando do imperador. Ele dizia: leve este evangelho ao Filho dos deuses, o nosso imperador, e diga que anexamos mais um território ao nosso império. Marcos está dizendo: não, o evangelho aqui, as boas novas, as boas notícias aqui não são do imperador. Ele não é Filho de Deus. Filho de Deus é Jesus Cristo. E o evangelho não somos nós que levamos para ele, ele que trouxe para nós. E o evangelho não se trata das conquistas de uma terra, mas se trata das conquistas dos corações. Que o reino de Deus foi se expandindo, o reino de Deus cresceu e atingiu os corações dos homens. Glória a Deus. Leve esta notícia. Mostre uns para os outros que o poder do evangelho, as boas novas, alcançou o coração dos homens. Aleluia. Glória a Deus. Então, definitivamente, Marcos está escrevendo aqui para os romanos. Uma outra prova é que a ação prática de Jesus na sua atividade terrena. Porque você lê o Evangelho de Marcos e está sempre assim: e depois, então, logo a seguir, imediatamente. Está cheio disso no livro de Marcos. Porque os romanos, eles eram ativistas. Os romanos, eles eram práticos. Então Marcos, ele sempre escreve colocando estas conjunções no seu evangelho. Ele vai dizendo: a seguir Jesus isto, depois Jesus aquilo. Então, olha, leia o primeiro capítulo somente de Marcos e você vai ficar cansado só de ler. Porque é Jesus fazendo uma coisa atrás da outra. Ele ora, ele cura enfermo, ele sai do batismo, ele vai ser tentado pelo diabo, ele desce da montanha, escolhe o seu discípulo, ele já cura enfermo, ele expulsa o demônio, ele vai dormir de madrugada, ele levanta cedo, ele faz não sei o que e tal. Você fica cansado só de ler, porque Jesus está trabalhando, ele está na prática. Então os romanos eram assim, Marcos está escrevendo para a gente assim. Outra evidência é que Marcos fica explicando alguns termos judaicos quando ele usa, porque como vimos semana passada, Marcos era judeu, mas ele está escrevendo em grego. Para quem gosta da língua grega, outra evidência que foi Marcos que escreveu é que o grego do evangelho dele é pobre. Não é estiloso igual de Hebreus. Não é estiloso igual de Lucas, que era um macedônio. Ele era um judeu, falava o grego normal, igual a gente fala em inglês aqui. Então ele escreve com dificuldade aquele grego dele. Só dá para perceber isso lá na língua original, do evangelho em grego. Quando traduz para a nossa língua portuguesa, faz as rebuscagens das palavras mais polidas. Então nós não percebemos. Mas a outra evidência é que quando ele fala, escrevendo em grego, ele cita uma palavra aramaica, que era a língua que Jesus falava, ele explica então o que significa. Então nós temos alguns textos, por exemplo, quando Jesus diz assim, lá em Marcos 5, né? Quando ele entra na casa de Jairo, o principal da sinagoga, que emprestou, né, a sua casa para ser uma sinagoga de judeus. Jesus Cristo entra na casa de Jairo. Quem é que está morta ali? Sua filha de 12 anos. Então Marcos escreve que Jesus Cristo entrou, viu aquelas pessoas chorando, fingindo pelo menos, né, que estavam chorando. A irmã Clay falou sobre isso ontem lá no sítio do irmão Jairo. O irmão Jairo, da sinagoga lá do sítio. Então ali, quando Jesus se dirige àquela menina morta, ele manda aquelas pessoas se retirarem do quarto. Jesus Cristo fala em aramaico: Talitá cumi,
Jesus Cristo diz esta palavra que significa menina, levanta. Mas Marcos, quando escreve em aramaico, ele explica depois. Ele diz, e Jesus disse para ela, Talitá cumi. Isto é, Marcos escreve, menina, levanta. Por que ele tinha que explicar termos aramaicos? Porque estava escrevendo para Romano, e Romano só falava grego e latim. Ele não falava hebraico nem aramaico. Quando Jesus Cristo diz para um surdo, coloca os dedos no ouvido do surdo e diz, efatá, que no aramaico significa abre-te, e os ouvidos daquele surdo se abriram. Quando Marcos diz que Jesus se dirige ao seu local de pena de morte, ele diz que Jesus se dirigiu ao Gólgota. Gólgota no aramaico significa o Monte da Caveira. Toda vez que ele fala uma palavra aramaica, ele explica. Outra coisa, ele explica no seu evangelho também costumes judaicos. Quando ele fala da oferta chamada Corban, e hoje os gatunos, os gatunos do G12 e outras semelhantes, usam Corban para dizer, você tem que honrar seu líder, isso é Corban. E Corban, vai com Corban para o inferno, com lei e tudo. Já está tudo cravado na cruz. Jesus Cristo, diz a Bíblia, cravou tudo isso na cruz. Corban, cravou toda a lei de Moisés na cruz, meu amigo. Não vem ressuscitar a lei para o meu lado, não. Eu sou da nova aliança. Marcos explica o que é Corban. Corban é oferta ao Senhor. Aí os gatunos de hoje, os cachorros do Evangelho, que ladram nos púlpitos, certo? Você tem que honrar seu líder. Você tem que trazer uma oferta para o seu líder. Ele tem que ser o primeiro quem você pensa quando você acorda. E o último que você pensa quando você vai dormir. Misericórdia, que paixão maluca é essa? Honre o teu líder. Traga o Corban. Bom, não é disso que eu estou falando, eu estou explicando sobre o Corban. Corban era oferta ao Senhor. E quando Marcos usa esse termo, ele explica o que era isto. Outra coisa, ele fala também o costume de lavar as mãos antes da refeição, Marcos capítulo 7. Ele também usa muitas palavras latinas no seu evangelho. Por exemplo, quando Jesus expulsa o demônio do gadareno lá em Marcos 5, ele usa a palavra legião. A palavra legião vem do latim, que era o grupo de soldados romanos que seguiam aquele general para conquistar as terras, como eu já falei. Outra coisa, ele fala do denário, daquela moeda, quadrante, era uma moeda dos romanos. Pretório, pretório era a casa do governador, a casa de Pilatos, o local onde Pilatos fazia o seu julgamento. Centurião, tudo isso é palavra latina que Marcos utiliza. Então nós sabemos por isso que ele escreveu para os romanos. Outra coisa, Marcos cita muito pouco o Antigo Testamento. Mateus, toda hora que Mateus está escrevendo, ele cita para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Aí faz a citação. Aí você continua lendo Mateus, está lá, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Aí tem outra profecia lá. Aí você está lendo Mateus, continua, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta. Mateus escreveu para os judeus, então ele tem que citar os profetas toda hora, para provar para os judeus que liam os profetas que Jesus era o cumprimento. Jesus era o Messias esperado. Mas Marcos está escrevendo para romanos que não sabem nada de profeta. Então ele não vai ficar falando de profeta, ele fala aqui no início, conforme está escrito na profecia de Isaías, verso 2. Mas para mostrar aqui o caminho pelo qual Jesus Cristo percorreu para trazer o Evangelho até nós. Os romanos não estavam familiarizados com as profecias antigas, assim como a plateia judaica. Outra evidência é que Marcos é o único evangelista que fala que Simão Cireneu, que carregou a cruz de Cristo, era pai de Alexandre e Rufo. Marcos 15, 21. Quando Jesus está sendo condenado a levar a sua cruz, então, sabemos que Jesus já tinha sido açoitado. Vocês sabem que os romanos, quando açoitavam um prisioneiro, o chicote, o açoite, eles tinham pontas. Nas pontas estavam amarradas pedaços de osso, e também alguns chumbos, algumas bolinhas de chumbo, estavam amarradas
no que se chama de flagelo, que eram as pontas dos açoites. Então, quando eles lançavam aquele açoite nas costas do prisioneiro, aqueles pedaços de ossos encravavam na carne do sujeito, que quando ele puxava de volta para dar a próxima, vinha pedaço de carne junto. Então, Jesus já estava lacerado, suas costas já estavam rasgadas, ele já havia perdido muito sangue, porque ele também botaram na cabeça dele uma coroa de espinhos, e sangrou toda a sua fronte. Jesus já estava inchado, porque eles haviam dado murros nele, aqueles soldados brutamontes, haviam dado murros no rosto de Jesus, vendado, e diziam: profetiza quem é que te bateu. Já haviam pegado a coroa de espinho, encravado na cabeça, e pegaram um cano de ferro e batiam na cabeça dele. Aqueles espinhos entravam e quebravam dentro de Jesus. Jesus já estava desfalecido porque não comia, já estava uma noite sem dormir, porque passou a noite orando, pedindo ao Pai para livrá-lo da agonia da ira de Deus que ele havia de suportar. Quando Jesus pega aquela madeira que era para o seu sacrifício próprio, a história diz que ela pesava cerca de 70 quilos. Quando ela vem sobre as costas de Jesus, é bem possível que ele não suportou e caiu. Então os soldados, para não perderem tempo, porque tinha que crucificar mais gente, eles obrigaram este Simão Cireneu, que vinha do campo, a carregar a cruz de Jesus. Quando nós chegarmos lá, nós vamos pregar sobre isso. Mas Marcos é o único evangelista que fala que Simão era pai de Alexandre e Rufo. E o que isso tem a ver? Que prova que ele escreveu para os romanos. Isso tem a ver porque lá em Romanos 16, verso 13, quando Paulo escreve a carta aos romanos, Paulo faz citação desse Rufo. Paulo diz: mandem saudação ao amado irmão eleito do Senhor, Rufo, e também a sua mãe. É bem provável que o pai já tinha morrido e seu irmão Alexandre também. Mas Rufo e sua mãe estavam vivos. E moravam onde? Em Roma, porque Paulo manda um abraço para ele na carta aos romanos. E Marcos é o único evangelista que cita que esse Simão Cireneu era pai de Alexandre e Rufo. Por que será que a família estava agora convertida? Eu quero encerrar a mensagem de hoje trazendo uma aplicação, uma conclusão para nós, juntamente com o propósito da escrita. Por que Marcos escreveu este evangelho? E você, como cristão, veja se você está enquadrado nisso. Uns 30% do evangelho de Marcos foram dedicados ao relato da morte de Jesus. Veja bem, 30% do evangelho de Marcos foi dedicado ao relato da morte de Jesus, do suplício de Jesus, desde a sua agonia no jardim até a sua morte. 30%, quase a metade do evangelho. Alguém chegou a dizer que o evangelho de Marcos é sobre a paixão de Cristo, com uma longa introdução. O propósito de Marcos era falar de uma coisa: da cruz de Cristo. O evangelho que ele aprendeu com Paulo na viagem missionária, que ele tinha ido também com Paulo e também lia algumas cartas de Paulo. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, verso 2, ele diz: eu nada me propus a saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. O evangelho de Paulo era o evangelho da cruz. O evangelho de Paulo não era o da prosperidade. O evangelho de Paulo não era o da cura. O evangelho de Paulo não era o evangelho do bem-estar social e familiar. O evangelho de Paulo é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz é loucura para este mundo, porque como é que você, meu irmão, pode se alegrar num instrumento de execução penal? Me diga uma coisa: você já viu alguém se alegrar numa cadeira elétrica? Eu me alegro porque o meu favorito morreu numa cadeira elétrica. Um bandido lá dos Estados Unidos morreu numa cadeira elétrica. Eu me alegro porque ele morreu numa cadeira. Você já viu algum louco fazer isto? Mas existem milhões de loucos neste mundo, e milhões que já morreram, que se alegram no instrumento de morte, que levou a pena capital
Senhor. E não estamos falando de uma cadeira elétrica, que por mais aterrorizante que pareça ser, em alguns minutos a pessoa morre, mas a crucificação levava dias para morrer. Nós estamos falando de pessoas que se alegram em um Cristo vergonhoso. Os crentes hoje, eles se alegram em coisas que lhe dão glamour, eles se alegram em coisas que lhe dão destaque na sociedade, eles se alegram porque andavam a pé e agora tem um carro, eles se alegram porque eles não tinham nada e agora tem 2, 3 empresas, eles se alegram porque eles tinham enfermidade e agora não tem mais nada, eles se alegram por coisas que vão passar, por coisas desta vida. Mas Paulo diz: eu me alegrarei na cruz do meu Senhor. Por isso ninguém quer mais cantar o hino 291 da harpa. Ele diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. E olha só, muitos que cantam, eles são mentirosos, porque não se alegram coisa nenhuma. Cantam que se alegram na mensagem da cruz, mas vivem uma vida de acordo com este mundo. E se você e eu temos uma vida de acordo com este mundo, então não estamos crucificados com Cristo, porque quem crucificou a Cristo foi exatamente este mundo. Meus irmãos, preste atenção numa coisa. O Evangelho de Marcos é o Evangelho da cruz. Ele diz no 8,34: quem não tomar a sua cruz vier após mim não é digno de mim. Você sabe quem matou Jesus? Foi o mundo. E eles não tinham um coração pesado por causa disso, consciência pesada por causa disso, não. Eles mataram Jesus, aqueles 2 ladrões estavam ao lado dele, e mataram milhares de pessoas crucificadas, não estava nem aí. Agora você vem me dizer que você dá a mão para este mundo e ama a cruz de Cristo? São 2 coisas excludentes. É impossível você amar a cruz de Cristo e amar este mundo. O apóstolo Paulo, ele diz que ele está crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para ele. Ele fala: eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo sabe que uma vez na cruz de Cristo, você já se tornou assassinado pelo mundo. Mas uma vez no mundo, você é um assassino de Jesus. Não tem meio termo, irmãos. Se puder, olha aqui para mim. Na crucificação não existe um braço preso e o outro abraçando dinheiro. Não existe. Isso não é crucificação. Você está na cruz de Cristo? Então deve odiar o mundo como o mundo te odeia. Você está na cruz de Cristo, então deve caminhar pela via crucis. Foi isto que Marcos fez. Marcos é o único evangelista que relata que quando Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e se deixamos tudo e te seguimos? Lembra que Pedro perguntou isso a Jesus, né? Todos os evangelistas falam o quê? Olha, Pedro, ninguém há que tendo deixado casas, pai, mães, irmãos e amigos por minha causa e não receba 100 vezes tanto e no futuro a vida eterna. Marcos é o único evangelista que coloca no meio disso a palavra perseguições. Ele diz: ninguém há que tenha deixado casas, irmãos, pai, mãe, amigos, tudo por amor de mim e do Evangelho. Ele é o único que coloca o Evangelho também. Que não receba 100 vezes tanto, com perseguições, e depois a vida eterna. Marcos é o único que coloca isso. Você sabe por quê? Porque Marcos conheceu o significado da cruz na vida dos seus 2 grandes mestres, que foi Paulo e Pedro. Marcos viu a cabeça de Paulo sendo degolada por Nero, o imperador cruel daquela época. Ele viu tombar a cabeça do apóstolo. Marcos viu o seu grande líder, o homem que lhe trouxe para Cristo, chamado Pedro, sendo crucificado e a sua cruz posta de cabeça para baixo, para que Pedro morresse asfixiado. Marcos viu tudo isto. Então Marcos disse: ora, ganhamos 100 vezes tanto, mas é com perseguições. Ora, nós carregamos a cruz de Cristo. Nós não vivemos para este mundo. Marcos finaliza o seu evangelho falando sobre a grande comissão. Ele fala sobre quem é Cristo. Ele fala que Cristo é o Filho de
de Deus, porque o Pai diz para ele: tu és o meu filho amado. Os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os contemporâneos de Jesus perguntavam: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Herodes pensa que ele é João Batista que havia ressuscitado. Outros diziam: ele é Elias que voltou. Ainda outros diziam: ele é um profeta. Os demônios dizem: tu és o santo ou o filho de Deus. Os seus parentes diziam: tu estás fora de si. Os rabinos diziam: ele está possesso. Mas Pedro confessa: tu és o Cristo, filho de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bartimeu diz: tu és o filho de Davi. Até Judas, o traidor, identifica e diz: é este. E Caifás pergunta: és tu o Cristo? E Pilatos: tu és o rei dos judeus? E eles recebem a resposta: tu dizes, eu sou. O comandante ao pé da cruz confessa: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E na manhã da Páscoa, os anjos dizem para as mulheres: ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Este é o Evangelho do servo de Deus. Este é o Evangelho do Filho de Deus, daquele que veio, como ele mesmo disse no capítulo 10, verso 45. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este é o Evangelho de quem veio servir. Este é o Evangelho de quem se despiu de sua glória, que abandonou a sua glória e vestiu-se da carne perecível e foi para a cruz em nosso lugar, consciente de tudo isso. Nunca mais leia Marcos da mesma forma. Nunca mais aproxime-se deste Evangelho pensando que é qualquer coisa. Tudo isso aqui tem um propósito. E o propósito é mostrar que este é o grande Filho de Deus que se fez servo por amor de Deus. Os estudiosos pegaram as quatro figuras de Ezequiel e de Apocalipse para simbolizar com os 4 evangelhos. Aquelas 4 figuras, a primeira tinha rosto de leão. Os comentaristas dizem: simboliza Mateus, que é o evangelho do rei. O segundo tinha rosto de boi, simboliza o evangelho de Marcos, que é o evangelho do servo. O terceiro tinha rosto de homem, simboliza o evangelho de Lucas, que conta sobre a humanidade de Jesus. E o quarto tinha rosto de águia, como está voando no céu. Os comentaristas atribuíram ao evangelho de João, que colocam Jesus como Filho de Deus. Mas você percebe o segundo animal? É um boi, usado pelos judeus como um animal de trabalho. O boi não era para puxar carroças, para levar gente para não sei aonde, para chegar cheio de glória em uma cidade. Não, ele era para trabalhar ali no campo, debulhando, né? Puxando aquela pedra de moinho. Era um jugo que era colocado nas costas dele. Este é o Jesus que é apresentado em Marcos. É o servo humilde do Senhor. Isso diz alguma coisa para você? Você tem servido assim? Aquele que te serviu? Ou você tem dito: não, já tem muita gente para fazer? Você tem sido assim? Jesus disse: aprendei de mim, coloquem meu jugo sobre vocês. Por que aprender de mim? Você acha que Jesus estava falando de quê? Ele ensinou o que ele fez, e ele serviu. E você está servindo? Irmãos, preste atenção na minha pergunta: você está servindo? Culto de igreja é para pregar evangelho. E o evangelho incomoda, meu amigo, incomoda a mim que estou aqui pregando. Você acha que eu estou diferente de você? Se você ouvir essa mensagem e está arrasado, eu também estou. Porque eu pergunto muitas vezes para mim mesmo: falei, cadê meu serviço para Deus?
Eu leio o Evangelho de Marcos, eu fico com vergonha do Jesus que está toda hora fazendo um negócio para Deus e abençoando o próximo, e está fazendo, e o reino de Deus está crescendo na mão deste homem poderoso. E eu fico com vergonha. Ele foi para o céu, deixou isso aqui com a gente. Tem servido? Vamos pensar sobre isso. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém. Vamos orar.